A paz do Senhor Jesus, meus queridos amados irmãos, vamos dar continuidade à leitura diária da Bíblia e hoje estaremos lendo o livro de Jó, capítulo 25, 26 e 27. Capítulo 25. Bildade sustenta que o homem não pode, sem presunção, justificar-se diante de Deus. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: com ele estão domínio e temor, ele faz parte nas suas alturas. Porventura tem número os seus exércitos, e para quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria isto o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Olha, até a tua lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. E quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um bicho. Capítulo 26. Jó repreende Bildade e exalta o poder de Deus. Jó, porém, respondeu e disse: como ajudastes aquele que não tinha força, e sustentaste o braço que não tinha vigor? Para que, como aconselhastes aquele que não tinha sabedoria, e plenamente lhe fizeste saber a causa, assim como era, para quem proferistes palavras, e de quem é o espírito que saiu de ti? Os mortos tremem debaixo das águas, como aos seus moradores. O inferno está nu perante ele, e não há coberta para a perdição. O norte estende sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada, prende as águas em densas nuvens, e a nuvem não se rasga debaixo dela. Encobre a face ao seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Marcou um limite à superfície das águas em redor, até aos confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate a sua soberba. Pelo seu espírito ornou os céus, a sua mão formou a serpente. Enroscadiça, eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. E quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó sustenta integridade e sinceridade. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, vou ler no livro de Jó, no capítulo 27, 28 e 29. Jó sustenta sua integridade e sinceridade. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim, que eu vos justifique, até que eu exprime. Nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Seja como o ímpio e o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como perverso. Porque qual será a esperança do hipócrita, havendo sido avaro, quando Deus lhe arrancar a sua alma? Porventura Deus ouvirá o seu clamor, sobrevindo-lhe a tribulação? Ou deleitar-se-á no Todo-Poderoso, ou invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que é concernente a mão de Deus, e não vos encobrirá
o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vós já viste isso, porque, pois, vós desvaneceis nas vossas vaidades. Eis qual será da parte de Deus porção do homem ímpio, a herança que os tiranos receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e os seus renovos não se fartarão de pão. Os que ficarem dele na morte serão enterrados, e as suas viúvas não chorarão. Se amontoar prata como pó e aparelhar vestes como lodo, ele as aparelhar, mas o justo as vestirá, e o inocente repartirá a prata. Ele edifica a sua casa como a traça, e como o guarda que faz a cabana. Rico se deita, e não será recolhido. Seus olhos abre, e ele não será. Pavores se apoderam dele, como águas de noite. Os arrebatará a tempestade, o vento oriental o levará, e ir-se-á, varrê-lo-á como impeto do seu lugar. E Deus lançará isto sobre ele, e não o poupará, irá fugindo da sua mão. Cada um baterá contra ele as palmas das mãos, e do seu lugar o assobiará. O homem tem ciência das coisas da terra, mas a sabedoria é dom de Deus. Na verdade, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tirar-se-á da terra, e da pedra afunde o mental. O homem pôs fim às trevas, e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro, até que ao junto dele habita, de maneira que se não pode passar o pé. Então intervém o homem, e as águas se vão. A terra de onde procede o pão, embaixo é revolvida como por fogo, e as suas pedras são o lugar da safira, e tem pós de ouro. Essas veredas a ignora a ave de rapina, e não a viram os olhos da gralha. Nunca as pisaram os filhos de animais altivos, nem o feroz leão passou por ela. Ele estende a sua mão contra o rochedo, e revolve os montes desde as suas raízes. Dos rochedos faz sair rios, e os seus olhos descobre todas as coisas preciosas. Os rios tapa, e nem uma gota sai deles, e tira para a luz o que estava no escondido. Mas onde se achará a sabedoria, e onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor, não se acha na terra dos viventes. O abismo diz, não está em mim, e o mar diz, ele não está comigo. Não se dará por ela ouro fino, nem se passará prata em câmbio dela, nem se pode comprar por ouro fino de Ofim, nem pelo precioso onix, nem pela safira. Com elas se não pode comparar o ouro ou o cristal, nem se tropeçará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a dos rubis. Não se lhes igualará o topázio da Etiópia, nem se pode comprar por ouro puro. De onde, pois, vem a sabedoria, e de onde está o lugar da inteligência? Porque está encoberta aos olhos de todo vivente, e oculta às aves do céu. A perdição e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus entende o seu caminho, e ele sabe o seu lugar, porque ele vê as extremidades da terra, e vê tudo o que há debaixo do céu. Quando deu peso ao vento, tomou a medida das águas. Quando prescreveu uma lei para a chuva, o caminho para o relâmpago,
dos trovões. Então a viu e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. Mas disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Lamentações de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. Capítulo 29. E prosseguindo Jó em sua parábola, disse: A quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com a sua luz caminhava pelas trevas. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Quando lavava os meus passos, lavava os meus passos em manteiga, e da rocha me corria ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me via e se escondia, e os idosos se levantava e se punha em pé. Os príncipes continha as suas palavras e punha a mão sobre a boca. A voz do chefe se escondia e a sua língua se pregava ao seu paladar. E ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrara o miserável, que clamava, como também o órfão, que não tinha quem a recorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste, como manto e diadema era o meu juízo. Eu era os olhos do cego e os pés do coxo, dos necessitados era pai, e as casas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência, e quebrava os queixais dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: No meu ninho expirarei, e multiplicarei os meus dias como areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos, e a minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam, e em silêncio atendia ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicava, e as minhas razões destilava sobre eles, porque me esperava como a chuva, e abria a boca como a chuva tárdia. Se me ria para eles, não o criam, e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consolava os que pranteiam. Amém e amém. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje vamos estar lendo no livro de Jó. Segue os capítulos 30, 31 e 32. Capítulo 30. Jó descreve o estado miserável em que caiu. Mas agora se ri de mim os de menos idades do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. De que também me serviria a força das suas mãos, força de homens cuja velhice esgotou-lhes o vigor. De míngua e fome se debilitaram, e recolhiam-se para os lugares secos, tenebrosos, assolados e desertos. Apanhavam malva junto aos arbustos, e o seu mantimento eram raízes dos zimbros. Do meio dos homens eram expulsos,
gritavam-se contra eles, como contra um ladrão, para habitarem nos barracos dos vales e nas cavernas das terras e das rochas. Bramavam entre os arbustos e ajuntavam-se debaixo das urtigas. Eram filhos de doidos e filhos de gente sem nome, e da terra eram expulsos. Mas agora sou a sua canção e lhes sirvo de provérbio. Abominam-me e fogem para longe de mim, e no meu rosto não se privam de cuspir. Porque Deus desatou a sua corda e me oprimiu, pelo que sacudiram de si o freio perante o meu rosto. À direita se levantam os moços, empurram os meus pés e preparam contra mim os seus caminhos de destruição. Desbarratam-me o meu caminho, promovem a minha miséria, uma gente que não tem nenhum ajudador. Vem contra mim como por um grande brecha e revolvem-se contra a assolação. Sobrevieram-me pavores, como ventos perseguem a minha honra, e como nuvens possuem a minha felicidade. E agora derrama-se em mim a minha alma, os dias da aflição se apoderam de mim. De noite se me transpassam os meus ossos, e o mal que me corrói me descansa. Pela grande força do meu mal se derrubou a minha veste, que com a gola da minha túnica me cinge. Lançou-me na lama, e fiquei semelhante ao pó e à cinza. Clamo a ti, mas tu não me respondes. Estou em pé, mas para mim não atentas. Tornaste-te cruel contra mim. Como a força da tua mão resistes violentamente. Levantas-me sobre o vento, fazes-me cavalgar sobre ele, e derretes-me o ser. Porque eu sei que me levarás à morte, e a casa do ajuntamento destina a todos os viventes. Mas não estenderás a mão para um montão de terra, se houver clamor nele na sua desventura. Porventura não chorei sobre aqueles que estavam aflitos, ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Todavia aguardo eu o bem, eis que me veio o mal, e esperando eu a luz veio a escuridão. O meu íntimo ferve e não está quieto, os dias da aflição me surpreenderam. Denigro ando, mas não do sol. Levanto-me na congregação, clamo por socorro. Irmão me fiz dos dragões, e companheiro das avestruzes. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados de calor. Pelo que se tornou a minha harpa em lamentação, e a minha flauta em voz dos que choram. Capítulo 31. Jó declara sua integridade nos seus deveres. Fiz concerto com os meus olhos, como pois os ficharia numa virgem? Porque qual seria a parte de Deus vinda de cima, ou a herança do Todo-Poderoso dentre as alturas? Porventura não é a perdição para o perverso e os desastres para os que praticam iniquidade? Ou não vê eles os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com vaidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me em balanças fiéis, e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se desviam do caminho, e se o meu coração surge, os meus olhos e as minhas mãos se apegou a alguma coisa, então semeie eu e outro coma, e seja a minha descendência arrancada até a raiz. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se eu andei rodeado à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outro, e outro se encurve sobre ela, porque isto seria uma ânsia e delito pertencente aos juízes, porque é fogo que consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? Inquirindo a causa, lhes responderia: aquele que me formou no ventre, não fez também a ele, ou não nos formou do mesmo modo na madre? Se retive os pobres, desejavam ou fiz desfalecer os olhos da viúva,
Ou sozinho comi o bocado e o órfão não comeu dele. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo, com ele, seu pai, e o guiarei desde o ventre da minha mãe. Se alguém vir perceber por falta de vestes, e o necessitado não me por não ter coberta, se os seus lombos me não abençoaram, se a ele não se aquietava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a mão contra o órfão, porque na porta via a minha ajuda, então caía do ombro a minha espádua, e quebre-se o meu braço desde o osso, porque castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar sua grandeza. Se no ouro pus a minha esperança, ou disse o ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha fazenda, e de que a minha mão tinha alçado muito, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Também isso seria delito pertencente ao juiz, pois assim negaria a Deus que está em cima. Se me alegrei na desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal o achou, também não deixei pecar o meu paladar, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse: ah, quem se não tem saciado com a sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua, as minhas portas abriam ao viandante. Se como Adão encobri a minha transgressão, ocultando o meu delito no seio. Trema eu perante uma grande multidão, e o desprezo das famílias me apavore, e eu me cale e não saia da porta. Ah, quem me dera que me ouvisse. Eis que o meu intento é que o Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva no livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre mim, e atentaria como coroa o número dos meus passos, lhe mostraria como príncipe, me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus regos juntamente chorarem, se comi a sua novidade sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos, por trigo me produza cardos, e por cevada joio. Acaba-se as palavras de Jó. Capítulo 32. Eliú repreende Jó e seus 3 amigos. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E acendeu-se a ira de Eliú, filho de Barraquel, o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo, mais do que a Deus. Também a sua ira se acendeu contra os seus 3 amigos, porque não achando quem responder, todavia condenava a Jó. Eliú, porém, esperou para falar a Jó, porquanto tinha mais idade do que ele. Vendo, pois, Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baroqueu, o Buzita, e disse: Eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: Fale os dias e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito do homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Os grandes não são sábios, nem os velhos estendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Eis que guardarei as vossas palavras, e dei ouvido às vossas considerações, até que buscasse razões. Atento, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa converter a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais: achamos a sabedoria, Deus o derribou, e não há homem algum. Ora, ele não dirigiu contra mim palavras alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Estáis pasmado, não responderei mais, faltam-vos as palavras. Esperei, pois, não faleis, e não respondeis mais.
Tudo eu responderei pela minha palavra, também eu declararei a minha opinião, porque estou cheio de palavras, o meu espírito me constrange. Eis que o meu ventre é como um monstro, sem respiradouro, e virá a arrebatar com odres novos. Falarei e respirarei, abrirei os meus lábios e responderei. Queira Deus que eu não faça acepção de pessoas, nem use de lisonjas com o homem, porque não sei usar de lisonjas. Em breve me levaria o meu Criador. Amém, meus irmãos? Finalizamos aqui mais uma leitura diária. Que Deus abençoe a vida de cada um. Fique todos na paz do Senhor Jesus.